Boa noite a todos. De novo que está muito fraco. Boa noite a todos. Boa noite. Aí sim, agora sim. Só os encarnados que tinham respondido. É bom acender, né, meu irmão? Facilita. Então vamos. Beleza. Então vamos dar início ao nosso estudo desse sábado aqui na Casa Espírita. Agradecemos a Deus a oportunidade de que a casa nos abre as portas para nos receber e assim possamos estudar um pouquinho mais as lições do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Para a nossa reflexão dessa noite, eu escolhi o tema da parábola do administrador infiel, ou a parábola do mordomo infiel, ou do servo infiel, tem várias traduções. Então vamos ver o que Jesus nos relata e assim a gente pode fazer uma interpretação. Então Jesus relata essa parábola dizendo que havia um certo homem rico que tinha um mordomo. E o mordomo, foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. E o mordomo pensou, disse consigo: pois, o que farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia, eu já não posso mais trabalhar, mais cavar, e pedir, mendigar também tem vergonha. Pensando, o que ele faria. Aí ele pensou: eu sei o que fazer, para que quando eu for desapossado do meu trabalho, os outros possam me receber em suas casas, me dar um apoio. Chamando os devedores, cada um primeiro, perguntou: quantos deves ao meu senhor? E o primeiro respondeu: 100 medidas de azeite. Ele disse: toma a tua conta e, assentando já, escreve 50. Depois outro: quanto tu deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Diz-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. O patrão, achou que o empregado tinha agido com prudência. Porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas na injustiça, para que, quando estas os faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então essa parábola a gente encontra lá no Evangelho de Lucas. E vamos aí fazer uma reflexão. Então, qual que é a interpretação que nós poderíamos tirar dessa parábola que Jesus nos ensinou? Então, essa parábola é muito discutida e tem várias interpretações. É um tanto difícil às vezes das pessoas conseguirem tirar dali o ensinamento, o que Jesus realmente quis nos ensinar com essa história, Então, qual que é a lição? Vamos já pegar o resumo da lição. Então, o principal aí que nós entendemos dessa lição é entender a necessidade de ser prudente com as coisas do mundo, com as coisas materiais, com os bens que Deus nos faculta aqui no mundo
no mundo material. Então, muitas pessoas acham e pensam que Jesus, nessa parábola, elogia ou avaliza a desonestidade do mordomo. Mas não é esse o contexto que nós devemos interpretar, né? Essa não é a verdade. Jesus não aprova e nem elogia um mau comportamento. Ele apenas incentiva que as pessoas têm que ser prudentes e granjear amigos, para que no futuro, aqueles amigos a quem nós ajudamos, eles possam nos ajudar. Porque nós estamos aqui no mundo e nós precisamos, né? Quem de nós não passa por dificuldades e que a gente precisa de ajuda de outras pessoas e de pessoas que estão ao nosso lado? E se nós nunca ajudamos, nós nunca aliviamos as dores dos outros, na nossa vez nós vamos ter também quem alivie as nossas dores. Então a mensagem vê a previsão do futuro, né, daquele empregado, que ele previu o futuro, uma situação que iria acontecer no futuro e foi previdente, né? E é exatamente isso que Jesus adverte nessa parábola, para que nós possamos usar bem os bens que nós temos, que Deus nos faculta, para que a gente possa ter amigos e ter condições de no futuro sermos também atendidos nas nossas necessidades. Mas vamos ver o contexto, né, que essa história nos fala. Segundo o ensinamento que nós temos em várias religiões, principalmente que na Bíblia de Jerusalém ela nos relata isso, que naquela época na Palestina era comum as pessoas, os donos de propriedade, de terra, eles têm um administrador. E aquele administrador iria, hoje seria um comodato, seria um aluguel, ou ceder aquela terra para o cultivo, e depois a pessoa ficava responsável, o dono da terra iria receber um percentual daquilo que foi produzido. Só que esse administrador, esse mordomo, ele cobrava um pouco a mais. Então aquela parte da colheita ficava uma parte para ele e uma parte para o dono da terra. Então, porque ele não recebia um pagamento do dono da propriedade, ele recebia um percentual do que fosse produzido, que fosse colhido ali na terra pelas pessoas. Então era esse tipo de administração. Então o que o mordomo fez? Ele chamou os devedores em quem ele tinha um contrato e ele ele tirou a parte dele. Ele falou: bom, se um patrão vai me dispensar, então a minha parte eu isento os devedores. Assim ele estava ajudando aquelas pessoas que elas iam pagar menos. Quando tivesse a colheita, ele ia pagar o devido para o dono da terra, mas não precisaria pagar aquele tanto a mais, hoje seriam juros, né, do empréstimo. Na época não era permitido, o Velho Testamento proíbe a usura, a cobrança de juros, então não se pode cobrar juros. Então ele tinha esse percentual, ele cobrava um percentual a mais na colheita. Então o que o mordomo fez? Ele isentou as pessoas da sua parte. As pessoas iriam pagar para o dono da terra o percentual que era do dono da terra, que era do senhor, mas a parte dele não. E isso foi um alívio, né, para os trabalhadores, as pessoas que tinham um contrato. Então, fazendo isso, no futuro, quando eu precisar de uma ajuda, aquelas pessoas a quem eu ajudei, elas também irão me ajudar. Então, a desonestidade, então Jesus, em nenhum momento, Jesus avaliza ou diz que é certo as pessoas serem desonestas. Muito pelo contrário, né? Esse servo, esse mordomo, ele perdeu o seu emprego, o seu trabalho, porque ele fez alguma coisa, né, fez alguma coisa que não está relatada aqui na história, antes, né? Por isso que o patrão iria dispensar ele aí. Então o que nós podemos traduzir aí, né? Tirar de ensinamento aí dessa passagem? Olha, que o patrão, né? O dono da propriedade, o dono da terra, o dono de tudo,
no personagem aqui, nós podemos comparar com Deus. Deus é o Criador. Ele é dono de tudo. Nós estamos aqui, nós somos os empregados, nós somos os mordomos, os administradores. Que os bens que Deus coloca à nossa disposição, nós estamos apenas administrando por um tempo. Quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos, nem o corpo a gente leva. Não leva nada de material, de bem material, né? E os outros devedores que são beneficiados são as outras pessoas que convivem conosco, os nossos irmãos, a quem a gente precisa aliviar as dores, aliviar os débitos na medida do possível, se eles são devedores ou estão em sofrimento, para que quando nós precisarmos de ajuda, quando nós estivermos também numa posição de necessitados, nós tenhamos a quem socorrer. E quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós tenhamos amigos a quem nós ajudamos aqui na Terra. Se nós relembrarmos um pouco lá no nosso lar, quando o André Luiz relata que ele está lá no nosso lar e ele começa a trabalhar, vocês leram o nosso lar, né? André Luiz vão lá, André Luiz começa a trabalhar, ele se recupera e ele começa a trabalhar. Quando ele vem na Terra, de volta na casa, na família, que ele quer ajudar a esposa e as filhas que ficaram, quem que ajuda ele? Ele não conseguia sozinho ajudar. Quem que vem em socorro? Os amigos que ele conquistou na colônia Nosso Lar. Os amigos que ele trabalhava, né? Os enfermeiros, os médicos que ele estava trabalhando. Ele ficou anos lá trabalhando nas enfermarias, no trabalho. Essas pessoas que ele ajudou, essas pessoas que trabalhavam, que ele conquistou como amigos, foram aqueles que, por sua vez, vieram ajudá-lo quando ele estava precisando de ajuda com a família. Está relatado lá no livro Nosso Lar. Então, aqui nessa parábola é o mesmo ensinamento. Então, nós temos que conquistar os nossos amigos, os valores aqui na Terra, enquanto nós estamos aqui. E como nós conquistamos isso? Por nossa vez, ajudando, fazendo a caridade, aliviando as dores do nosso próximo, procurando ajudar e solucionar os problemas que as pessoas têm, que elas às vezes buscam em nós um amparo, uma ajuda, e isso, no futuro, quando nós tivermos necessitados, teremos, por nossa vez, essa ajuda. Então Jesus nunca iria dizer que uma pessoa desonesta, que a desonestidade seria avalizada por ele, ou ele estaria concordando com isso. Não é essa a situação. Então, por isso que às vezes a pessoa lê as passagens, os ensinamentos, as parábolas de Jesus, a gente tem que tentar entender o contexto da época e tentar entender qual é o ensinamento que Jesus nos transmitiu através daquela passagem. Nunca a gente pode interpretar literalmente, ao pé da letra, do jeito que está ali, porque aí nós iríamos, se nós fôssemos interpretar literalmente, nós iríamos dizer, mas Jesus aqui então está concordando com a desonestidade do servo, do mordomo, e não era essa a situação, não era isso, né? Por isso que é bom frisar que Jesus nunca veio falar que a desonestidade seria premiada, nunca, né? Tá. E Jesus fala, inclusive, que as pessoas aqui na Terra, os encarnados, eles lutam muito para conseguir os seus bens materiais, e que muitas vezes o crente, o filho da luz, aquele fiel, aquele que realmente é o religioso, não tem tanto empenho e tanta luta assim nas coisas de Deus, como nós temos nas coisas materiais. Então nós, muitas vezes, por isso que ele fala, não podemos servir a dois senhores. Ou nós empregamos toda a nossa força, toda a nossa energia, toda a nossa capacidade em conseguir, em administrar os bens materiais que nós estamos aqui, e esquecemos das coisas de Deus,
das coisas espirituais. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nós temos que saber aí equilibrar, ter um ponto de equilíbrio em todas essas situações. Porque então, Deus aí, os ensinamentos, tanto os ensinamentos de Jesus como os ensinamentos da doutrina espírita, ninguém diz que o dinheiro, que as posses, que os bens materiais é algo ruim, é algo mau. Não é isso. Na carta de Timóteo, inclusive, ele nos alerta. O amor ao dinheiro é a raiz dos males, que a cobiça desviaram da fé. A cobiça faz com que a gente se desvie da fé. E com isso a gente acarreta muitas dores, né? As dores da nossa vida. Já no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa lição, que os bens da terra pertencem a Deus, que distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem a propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Isso nós vemos, né, na sociedade aí. Quantas pessoas que no passado tinham grandes posses, quantas famílias que tinham uma condição financeira boa e hoje já não tem. Então o dinheiro, a riqueza, as propriedades mudam de mãos conforme Deus permite. Então nunca vai ficar concentrado em uma pessoa só. Então os ensinamentos para hoje, que nós podemos dizer é que o acúmulo da riqueza é uma ocupação tão absorvente que mais cedo ou mais tarde o dinheiro escraviza as suas vítimas e as leva a desprezar a Deus. Aquelas pessoas que se concentram todo o seu esforço, toda a sua vida em angariar bens materiais, só bens, dinheiro e coisas materiais, não só o dinheiro em espécie, mas também poder, fama, a vaidade, tudo isso está concentrando as forças e energia na parte material. E com isso, muitas vezes, toma todo o tempo. E a pessoa esquece que nós somos seres espirituais momentaneamente encarnados. Então esquecemos as coisas de Deus. As coisas de Deus ficam em segundo plano. Então Deus nos deu as coisas para usar e os homens para amar. Mas nós usamos os homens e amamos as coisas. Invertemos a situação. Então, lá no capítulo 16, ainda continuamos a ter a lição. Então, qual o melhor emprego que nós podemos dar às riquezas? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. Difunde em torno de si os socorros materiais. O amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Coloca todas as tuas riquezas sobre a base que nunca lhe faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência, deves utilizá-las como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Então é espalhar ao nosso lado sempre coisas boas. Que ninguém saia do nosso lado, da nossa companhia, pior do que quando chegou. Vamos tentar sempre amenizar, sempre sermos pessoas melhores para que a gente possa, como aquele mordomo, granjear os amigos, para que a gente possa ter com quem contar, né? Como nos aponta aí o Espírito Vinícius, tá? O homem, nós, né, ser humano, nós somos os administradores, muitas vezes infiéis das coisas que Deus, porque nós nos apoderamos dos bens que Deus nos concede e nós achamos que esses bens é exclusivamente para o nosso proveito, para o nosso deleite, para os nossos prazeres, para a nossa vida pessoal, nossa, individual. E a gente, muitas vezes, o ser humano restringe isso, fica com aqueles bens nas mãos e nem coloca em circulação, nem coloca para produzir
outros bens. Imaginemos as pessoas que têm uma grande condição financeira. Ela deveria fazer o quê com o recurso que Deus lhe deu? Empregar em prol da sociedade, criar empresas, né, dar emprego, fazer gerar economia, fazer circular riqueza na cidade e onde ele está ali. E não acumular aquela riqueza para o seu uso pessoal, né? Como diz o Espírito Vinícius aqui. Acumular em proveito pessoal, apenas para o seu bem-estar. Toda a terra tem a sua capacidade produtiva, mas as pessoas delimitam, restringem, né? Ela fica com aquilo como quem tem quer mais. Então é isso, fica no sentido de monopolizar, segregar os demais. Então esse tipo de atitude é que Jesus vem nessa parábola condenar. Então a reflexão que a gente fica dessa parábola e desses ensinamentos é isso, né? A quem nós temos servido? Quem é o nosso real Senhor? Nosso Senhor é o nosso, né? É nós, a nossa individualidade, os nossos bens, as nossas coisas, a nossa família, só nós? Só os meus interesses primeiro? É isso? Né? É isso que nós temos servido? Ou nós temos servido às coisas de Deus, aos ensinamentos de Cristo, seguir o Evangelho? Nós temos seguido, porque aqui quando ele fala, não podeis servir a dois senhores, a Deus e a mamão, aqui hoje, nós poderíamos representar como o materialismo, como as coisas do mundo. Não só os bens em si, o dinheiro, as posses, mas hoje nós temos também um grande recurso que é o tempo, né? Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo, desperdiçamos o nosso tempo com coisas, muitas vezes inúteis, as coisas que não, passamos 1, 2 horas ali fazendo alguma coisa que não, no final não acrescentou nada para nós. Exemplo, fofocas nas redes sociais. Quem aqui não falou, vou dar uma olhadinha no celular aqui, 5 minutinhos, quando você vê já passou 2 horas? Quem nunca fez isso? E às vezes no final dessas 2 horas não trouxe nada não acrescentou nada à nossa vida, não acrescentou nada de bom, nós não extraímos ali nenhuma lição. É questão também de escolha, né? Porque nas redes sociais e no mundo virtual nós temos muitos ensinamentos, muitas coisas boas, podemos aprender de tudo, né? Desde algo simples, como consertar alguma coisa dentro de casa, como uma língua estrangeira, uma profissão nova, alguma coisa na área das artes. Própria doutrina espírita tem inúmeras palestras, inúmeros livros, tudo online, que nós podemos gratuito. Mas muitas vezes a gente fica só discutindo política, discutindo futebol, discutindo o que aconteceu na vida dos artistas, dos músicos, das pessoas poderosas, e esquecemos às vezes da nossa vida. Então é um tempo desperdiçado. O tempo é um tesouro que Deus nos deu, e nós temos que estar utilizando em nosso proveito e em proveito das pessoas que estão ao nosso lado, que precisam de nós. Aqui, por exemplo, hoje estamos aqui gastando o nosso tempo em proveito próprio. Provavelmente sairemos daqui com um pouquinho mais de conhecimento dessas lições que nós estamos aqui estudando hoje. E isso é algo bom, né? Um tesouro para nós. E Jesus disse que nós temos que guardar os nossos tesouros onde? No céu, né? Onde o ladrão não rouba, a traça não come e a ferrugem não corrói. Então é isso que nós temos que fazer. E essa lição da parábola do mordomo infiel. E o Emmanuel, no livro Pai Nosso, Pão Nosso, já nos traz aí também essa lição. Bastará recordar nesse sentido que em quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia.
Então ele começa a falar dos países, né, dos estados, das nações, que muitas vezes conquistam suas riquezas à base da exploração de outros povos. De outros povos. E através das guerras, né? Antigamente tinham as guerras, na época de Jesus, que nós tínhamos os impérios, eles tinham as guerras de conquista para quê? Para pegar os bens dos outros povos e para prender aquelas pessoas para servir como escravo, como mão de obra. Hoje nós não temos esse tipo de escravidão, mas nós somos escravos aí do dinheiro, né? Como diz o Vinícius ali na mensagem anterior. Então muitas vezes nós estamos dissipando os bens que Deus nos deu. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que através delas encontremos o caminho da reabilitação. O mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isso é, dilatar o círculo de simpatias, em que nos sintamos cada vez mais intensamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Então esse espírito de cooperação é que hoje nós vemos muito pouco, né, na sociedade. Que a sociedade moderna hoje está estruturada de uma forma competitiva, né? Eu tenho que ser melhor que o outro. Eu tenho que vencer na vida, então eu tenho que ser melhor em tudo. Então é uma competição das pessoas. Essa cooperação de nós trabalharmos em sociedade, trabalharmos em cooperação, parece que se perdeu um pouco aí com esses valores modernos aí a partir da industrialização, dos bens de consumo, da circulação de riqueza cada vez mais rápida. Se perde essa cooperação que o Emmanuel nos fala aqui, né, desses valores. Parece que nós ficamos só na competitividade, né, na competição entre nós. Então ele nos fala aqui que nós temos que dilatar o nosso círculo de simpatias, de pessoas que nós, de amigos, que nós temos que conquistar ajudando, né? Amigos reais, né? E como diz aquele ditado, né? Quer saber quantos amigos você tem? Faça uma festa. Quer saber quais são seus amigos de verdade? Fique doente. Esse ditado, né? Então é por isso que nós temos que fazer de tudo para que a gente possa ter realmente esses amigos que vão nos ajudar, que vai nos servir de valores intercessórios, que vai nos interceder quando nós precisarmos. Naquela historinha, né? Dos amigos, do ônibus, vocês conhecem? Imagine que nós vamos numa excursão no ônibus. Quando você entra, já tem várias pessoas sentadas. Você vai sentar ao lado de quem? Você já conhece as pessoas, você vai sentar ao lado de quem? Vai sentar ao lado de uma pessoa que você sabe que ela vai falar a viagem toda, reclamar, falar de dores, falar dos problemas, das angústias. Não sei se aqui em Lucélia tem esse tipo de pessoa, mas na Oswaldo Cruz tem algumas pessoas assim. Então, você percebe a pessoa, você vai sentar do lado daquela pessoa? Não, né? Você vai sentar ao lado de uma pessoa que seja mais simpática, que seja amiga. Imaginemos uma situação contrária, nós entramos primeiro no ônibus. Será que as pessoas vão escolher sentar do nosso lado? Será que nós vamos ser boas companhias? Não, essa aqui é a reflexão aqui, né, que o Emmanuel nos deixa aqui, né? Para que nós dilatemos o nosso círculo de amizade, para que a gente realmente sejamos amigos no sentido próprio da palavra mesmo. Então, aí essa parábola do mordomo infiel, nós podemos também comparar, ou fazer aí um cotejo, né? Pegar os ensinamentos do Cristo e ver outras palavras que ele traz o mesmo assunto. Está discutindo o mesmo ensinamento para nós. Porque, no dizer lá de Paulo, o apóstolo, nós temos que ver o Espírito que vivifica e não a letra que mata. O que Paulo quis dizer com isso? Que nós temos que interpretar todos os textos bíblicos e os ensinamentos que estão nos livros sagrados de uma maneira geral e não pontos específicos, porque senão nós vamos
tiraram a interpretação equivocada. Então, nós pegamos a parábola aí do mordomo infiel e já vimos que Jesus quis nos dizer para que a gente tenha, em suma, fraternidade, né? Temos que ser precavidos com relação aos bens que nós temos e temos que granjear amigos. Tá? Mas, em outras palavras, Jesus trouxe um ensinamento similar, bem parecido. Nós vimos isso lá na parábola dos talentos. Vocês se lembram da parábola dos talentos? Em que Jesus relata que o Senhor deu os talentos para 3 pessoas, aquelas que empregaram e multiplicaram, o patrão, né, o Senhor, elogiou. E aquele que enterrou o talento, guardou e não multiplicou, ele retirou. Retirou o talento daquela pessoa porque ele deu um talento. O talento na época era uma moeda, né? Hoje podemos entender como algum tipo de bem. E Deus nos dá os talentos, podemos entender hoje como aquilo que nós temos de facilidade na nossa vida, os nossos talentos pessoais, para que a gente multiplique, que a gente volte para a parte espiritual melhor do que quando nós chegamos aqui. Então, aquele que realmente escondeu o talento com medo e não produziu nada com aquilo, foi tirado. Então, por isso que Jesus fala, né? Quem tem, pouco será tirado. Deu para aquele que tinha mais. Por quê? Não soube usufruir. Então, se nós compararmos com a parábola daqui do mordomo infiel, é bem similar, né? O ensinamento. Para que a gente tenha precaução, né? Isso aí está condicionado à administração dos bens, que a gente tem que agir com caridade, com amor a Deus e amor às coisas que Deus nos proporciona. Outra parábola também, a parábola do credor incompassivo. Aquela parábola em que um devedor devia bastante e o credor, né, o senhor lá, que foi cobrar a dívida, ele não conseguia, ele pediu, teve misericórdia, então ele perdoou a dívida. Aí aquele devedor sai feliz da vida e encontra um devedor dele, né? E ele cobra e o outro pede tempo, pede isso, ele foi duro e não agiu com misericórdia. Aí o senhor ficou sabendo e falou: você não agiu com misericórdia com o outro, também não vou agir com misericórdia com você. O que isso também nos traz? Que se nós não perdoarmos, se nós não agirmos com misericórdia, não formos caridosos com os nossos irmãos, também não receberemos isso em troca. Não de Deus, porque Deus é misericórdia infinita, é amor infinito. Deus vai sempre nos dar novas oportunidades. Mas se nós não aprendemos a lição, vamos ter que repetir a lição. Então, o perdão de Deus é a oportunidade de repararmos o dano e repetir as lições que não foram aprendidas. Novas oportunidades, sempre. E uma outra parábola, que é a parábola do rico insensato. Aquele senhor que tinha muito dinheiro e posses e foi acumulou no celeiro uma grande quantidade de grãos para usufruir no futuro. E à noite ele desencarnou, morreu. Não usufruiu dos bens, os bens ficaram todos aí. Então esse é o outro ensinamento, outra parábola que Jesus nos traz e que é bem similar ao ensinamento da parábola. Então, se nós analisarmos o Evangelho como um todo, todos os ensinamentos de Jesus, a gente vê que ele, muitas vezes, em situações diferentes, mas o ensinamento é sempre o mesmo. Está sempre repetindo a lição para que a gente aprenda de uma outra maneira, né? Como um bom professor, né? Ele diz e repete o assunto, mas com outras palavras, de uma outra maneira, para que aquele aluno que não aprendeu da primeira vez possa aprender das outras vezes. Então, nessas parábolas aí, nós temos esse ensinamento, que nós temos que administrar bem os bens que Deus nos confiou, com sabedoria, prudência, praticar a caridade e o perdão, e não colocar os bens materiais, as coisas do mundo, acima das coisas de Deus. Não que nós não devemos usufruir e utilizar e tentar evoluir sempre, porque a evolução em todos os aspectos. Temos que evoluir no plano material, mas também no plano espiritual, com novos aprendizados. Então não podemos desprezar também o nosso corpo,
desprezar as coisas do mundo, material, em função das coisas de Deus. Mas também não podemos jogar todas as nossas atenções, todas as nossas fichas, né? Tudo aquilo que nós temos, as nossas energias nas coisas materiais e desprezar as coisas de Deus. E sempre que nós estivermos em dúvida, quem não as tem? Nas dificuldades da nossa vida. Quando nós estivermos em dúvida, estivermos desanimados, estivermos passando por problemas, por dificuldades, façamos uma oração e lembremos sempre que Jesus está nos aguardando. Imaginemos que Jesus está nos abraçando e cochichando ali no ouvido a solução para aquele nosso problema e aquela nossa dificuldade. Porque Ele nos disse, né? Onde teria 2 ou mais pessoas em seu nome, Ele estaria junto. E nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre em 2. Estou eu e o meu anjo da guarda. Então, se eu estou fazendo uma oração, estamos sempre em 2. Se eu estou orando para Jesus e Ele prometeu isso, então Ele também está ao meu lado, né? Me abraçando, me acolhendo, me amparando nesse horário aí de dificuldade que nós estamos passando. Então, fiquemos com essa nossa imagem de Jesus, imaginemos que sejamos nós ali que Ele está, né? Quando nós passamos por dificuldade, façamos uma oração, fechemos os olhos e tenhamos essa imagem de Jesus nos acolhendo, nos abraçando, e tenhamos certeza, nós teremos a solução para os problemas, para essa dificuldade, né? Obrigado pela atenção, era essa a lição da noite, e tenhamos aí um bom final de semana, e se nós não nos vermos, um Feliz Natal e um bom Ano Novo para todos, com as bênçãos de Deus. Obrigado a todos.